Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês. Dessa vez, o retorno de Suiryu, One Punch Man mangá 204/249, versão final do canal do NerdTube. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscrevam no canal do NerdTube, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Eu vou me inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E vocês devem estar se perguntando, caralho, vários canais diferentes? Pois é, rapaziada. Infelizmente no One Punch Man tá difícil achar um canal fixo pra gente acompanhar, né? Aí às vezes é Nerd, às vezes eu falo Nerd, às vezes é o Sociedade Z, enfim. E agora o NerdTube. É porque tá difícil, mano. Assim, a galera parece que começa a acompanhar, depois para de acompanhar. Eu não sei, né, mano? E eu fico. E também eu tô meio perdido. Confesso que como eu não conheço o NerdTube, né? Tô conhecendo agora, visto que eu acabei de me inscrever aqui. Eu não sei o que significa esse 249/204, né? Eu dei uma olhadinha aqui no iniciozinho, confesso que eu dei uma olhadinha no início do vídeo aqui só pra ver se era onde a gente parou mesmo. Na verdade eu dei uma olhada no 203 dele pra ver se era o que a gente já tinha reagido e realmente era. Então esse aqui provavelmente deve ser a continuação de fato, né? Enfim, tá difícil acompanhar, velho. Enfim, mas vamos ver se o NerdTube traz uma análise legal e bacana pra gente, né? O like já tá dado, acredito que vai ser um bom vídeo aí pra gente ficar por dentro desse universo, né? Agradecer a todos esses canais aí que trazem, né, o resumo, a tradução desses capítulos pra gente, né? E obras que a gente gosta. Eu sou, pô, fã de One Punch Man, adoro One Punch Man, então é interessante, né? Acompanhar através desses vídeos aí um resumo, barra análise e debater aí sobre os capítulos, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes a gente só observa a informação para formular a ideia e em algum capítulo a gente discorre, né? Mas vamos lá. O retorno de Suiryu, One Punch Man, mangá 204/249, versão final. Play. Depois de 2 meses de hiato, o mangá de One Punch Man voltou a ser publicado, e dessa vez, milagrosamente, não teve nenhuma revisão no arco dos ninjas. Graças a Deus, eu nem E sabia além desse de hiato, publicar velho. um capítulo novo, dessa vez o Murata decidiu trazer de volta 5 capítulos antigos envolvendo os neo-heróis, que na versão anterior estavam claramente deslocados, mas agora se encaixaram com perfeição nessa versão final do mangá. E bom, como eu já tinha feito vídeos sobre cada um desses 5 capítulos antigos que haviam sido descontinuados, eu apenas reeditei eles para eles se encaixarem certinho nas análises dessa versão final do mangá. Então, se você estiver vendo esse vídeo aqui no dia em que ele está sendo publicado, você com certeza vai achar estranho 6 vídeos de análise sendo publicados no mesmo dia. Mas lembrando que são 5 vídeos de capítulos antigos e mais um do capítulo novo, que apesar de ser bem curtinho, já nos introduziu ao próximo arco do mangá. Mas enfim, fica comigo depois da vinheta para ver como ficou a versão definitiva, né, da introdução dos neo-heróis. Cara, eu tô meio por fora do webcomic, então como eu falei antes, daqui pra frente é só pro mangá, velho. Desconheço totalmente a história. Alta do hospital no qual ele estava internado desde que apanhou do Gouketsu na segunda temporada do anime. E antes do Suiryu sair do hospital, é mostrado que as enfermeiras se reuniram e deram para ele um buquê de flores, desejando que ele acabasse sendo hospitalizado de novo em breve. E bom, o Suiryu agradeceu pelas flores, mas disse que ele não tinha planos de voltar para o hospital tão cedo. Mas enfim, que logo após sair do hospital, o Suiryu acaba dando de cara com um monstro de nível tigre, o Grande Tamanduá Gigante, que de acordo com uma breve explicação que o mangá deu, é uma criatura que cresceu tanto que não consegue mais viver comendo apenas formigas como um tamanduá normal faz. E por isso ele teve que vir para a cidade e procurar por algo maior para que ele pudesse encher o estômago. Porém, pro azar do tamanduá gigante, o Suiryu cortou ele em 2 com um chute poderoso, provando que ele está completamente recuperado dos seus ferimentos. Brabo, como sempre. E aliás, vale lembrar tem muito que o Suiryu é potencial, velho. famoso, principalmente entre as mulheres. E por isso ele acabou tendo de sair correndo do local da luta antes que fosse cercado por suas fãs. E enquanto corria, o Suiryu começou a pensar que ele precisa entrar para a Associação de Heróis o quanto antes, pois ele está ansioso para testar suas habilidades. Lembrando que, graças a ter sido salvo pelo Saitama, o Suiryu agora deseja, acima de tudo, se tornar um herói, tanto para ajudar as pessoas quanto para ganhar a aprovação do Saitama. Porém, logo o Suiryu percebeu que existem propagandas dos neo-heróis espalhadas por todo lugar,
o que deixou ele em dúvidas por um breve momento se deveria, ao invés de entrar para a Associação de Heróis, entrar para Neo Heroes. No entanto, ele logo decide que a Associação de Heróis é a melhor opção. Afinal, lá ele vai tá o estar Saitama, próximo né? do seu ídolo da careca lustrosa. Perfeito. Só que antes que o Suiryu pudesse se registrar na Associação de Heróis, ele quase foi esmagado pela cabeça de outro tamanduá gigante, que aliás é muito maior do que aquele outro tamanduá que o Suiryu derrotou alguns minutos atrás. E o Suiryu logo percebeu que, diferente do outro monstro menor que era de nível tigre, esse monstro certamente era de nível demônio. Ou seja, quem quer que tenha derrotado esse monstro é sem dúvidas um herói de poder formidável. E isso faz o Suiryu pensar que só pode ter sido obra do seu futuro mestre careca. No entanto, quando ele se vira, ele vê que quem derrotou o monstro não foi o Saitama, mas sim uma garota. Que logo se apresenta para todas as pessoas que se reuniram para ver a luta dela contra o monstro gigante. E então ficamos sabendo que ela se chama Webgaza e ela faz parte dos Neo Heroes. E aliás, ela causa uma impressão tão boa nas pessoas. Eu acredito que não tenhamos tantas mudanças assim, né? Acredito que ela ainda vai ter o corpo dela aparentemente é modificado. Deve falar que também aquele gurizinho, cara. O Kid Emperor, né? Imperador criança lá, deve chegar lá também. Faz parte dos Neo Heroes. E aliás, ela causa uma impressão tão boa nas pessoas que viram ela derrotar o monstro tamanduá gigante que ela começa a ser ovacionada por todo mundo. E então, para aproveitar toda essa atenção que ela estava recebendo, a Webgaza começou a dar um discurso, no qual ela explicou que renasceu muito mais forte depois de ter ficado um tempo desaparecida, e que de agora em diante ela vai ser uma heroína que trabalha junto dos Neo Heroes. E então ela faz uma pausa no discurso para tomar alguns litros de água e em seguida volta a discursar, dizendo que todos que forem fãs dela devem, assim como ela, fazer todo o possível para apoiar os Neo Heroes de agora em diante. E logo após terminar seu discurso, a Webgaza simplesmente sai voando enquanto deixa todos que viram ela em ação muito impressionados, inclusive o próprio Suiryu. Mas galera, como essa foi a primeira vez que a Webgaza apareceu no mangá do Murata, eu acho que é válido falar um pouco mais sobre ela dando algumas informações da webcomic. Afinal, a aparição dela nesse capítulo foi muito... Eu já dei, né, velho? Eu acho que ela deve ter o corpo modificado, né? Pelo que eu falei. Eu disse que não vai fugir muito disso, não. Curta, e certamente deixou muitas dúvidas em quem só acompanha a história pelo mangá do Murata. Mas bom, pelo que foi mostrado na webcomic, sabemos que a Webgaza é uma cantora famosa que só perde em popularidade pro Máscara Doce. E como ela nunca se contentou em ser a número 2, ela acabou decidindo que ia se tornar uma heroína, para dessa forma poder finalmente ficar mais popular do que o Amai Mask. Porém, como ela não chegava nem perto de ter a mesma aptidão para lutar que o Máscara Doce tem, ela se viu obrigada a fazer uma cirurgia de ciborgificação, que substituiu mais de 70% do seu corpo por peças robóticas. Ou seja, a Webgaza se transformou em um ciborgue de combate assim como o Genos. E foi por isso que ela disse no começo do seu discurso... E agora parando pra pensar, mano, se tiver uma luta entre as associações, tá aí uma rival pro Genos, né, velho? Talvez ela seja o rival ali, né, velho? O inimigo do Genos futuramente, ela renasceu muito mais forte depois de ter ficado um tempo desaparecida. E outra coisa que vale dizer é que graças a aproximadamente 30% do corpo dela ainda ser humano, ela acaba tendo que beber grandes quantidades de água para impedir que o que sobrou do seu corpo pegue fogo por causa das altas temperaturas que as peças robóticas dela atingem quando ela luta. Então também está explicado o motivo de ela ter parado de discursar para se encher de água, né? Mas enfim galera, na sequência vemos que o Suiryu ficou tão impressionado com a força e com a beleza da Webgaza, que apesar de ele ainda preferir se tornar um herói da associação, ele decidiu que vale a pena antes dar uma passada na sede da Neo Heroes, para dar uma espionadinha de leve no que tá acontecendo por lá, e quem sabe de bônus ver se rola algo entre ele e a Webgaza. Pois é, pelo visto as prioridades do Suiryu estão na ordem certa. Mas enfim, que na sequência o mangá mostra uma cena bem rápida na qual a irmã do Suiryu, a Suiko, chega para visitar ele no hospital. Porém ela descobre que o Suiryu já recebeu alta. E além disso, através de uma carta deixada pelo Suiryu, ela fica sabendo que ele deixou toda a conta do hospital para ela pagar. E enquanto a Suiko ficou esbravejando, o mangá mostrou o momento em que o Suiryu estava chegando no QG da Neo Heroes. E então vimos quando o cara de pau foi falar com a recepcionista.
só que ele não conseguiu falar muita coisa, pois ela imediatamente reconheceu ele. E após ter ficado impressionada pelo fato do campeão do torneio Super Fight ter se registrado como um aspirante a Neo-Herói, ela encaminha ele para fazer os testes físicos que vão determinar se o Suiryu é realmente apto para se tornar um herói. E bom, durante o teste vemos que tem vários candidatos a heróis sendo testados, e além disso, eles precisam vestir Aí vai ser algo semelhante que a gente viu com o Saitama, né, velho? especial enquanto realizam os testes físicos. Porém, o Suiryu claramente fica desconfortável com o fato de ele precisar vestir o traje para poder fazer os testes. Afinal, ele pensa que vai ser vergonhoso caso ele tenha que falar com a Webgaza enquanto veste um traje tão esquisito. No entanto, os funcionários da Neo Heroes obrigam o Suiryu a vestir o traje independentemente da opinião dele. Afinal, de acordo com os funcionários, esse traje tem uma altíssima durabilidade, e também tem uma tecnologia que traz à tona o verdadeiro potencial de quem os traja. E portanto, essa é a única forma de eles avaliarem corretamente o poder de quem está sendo testado para se tornar um neo-herói. E realmente, quando o Suiryu coloca o traje, ele imediatamente começa a sentir um grande poder fluindo por todo o seu corpo. E isso deixa ele tão motivado que ele decide realmente mostrar todo o seu potencial. O único problema é que quando o Suiryu forçou seus músculos, eles aumentaram tanto que o traje de batalha meio que explodiu em 1 milhão de pedaços. Por completo Caralho, muito desespero foda, dos velho. funcionários da Neo Heroes. Afinal, de acordo com eles, cada traje desses custa 5 milhões de ienes, o que dá algo em torno de 200 mil reais. E por isso, em seguida, os funcionários da Neo Heroes começam a gritar com o Suiryu, dizendo que ele vai ter que pagar pelo prejuízo. Porém, em seguida vemos que nem todos os funcionários da Neo Heroes ficaram preocupados com o prejuízo que o Suiryu deu para eles, pois um dos responsáveis pelo recrutamento ficou satisfeito pelo fato do seu colega ter programado o traje do Suiryu para explodir automaticamente, pois dessa forma o Suiryu não vai poder desistir da ideia de se tornar um neo-herói. Porém, o colega dele, que supostamente teria sabotado o traje do Suiryu, diz que ele não programou o traje para explodir coisa nenhuma. Ou seja, foi realmente a força do Suiryu que destruiu o poderoso traje de batalha dos neo-heróis. O Suiryu tem muito potencial, velho. Na cena final do capítulo, vemos o Suiryu cumprimentando o Metal Bat, que recentemente trocou a associação pelos neo-heróis. No entanto, apesar do Suiryu ter sido aceito como um neo-líder, que basicamente é o equivalente da classe S dos neo-heróis, nós vemos que ele está chorando. Afinal, ele vai ter que trabalhar na empresa rival do seu ídolo careca. E além disso, ele vai ter que trabalhar de graça, afinal todo o salário dele vai ser usado para pagar pelo traje de batalha que ele destruiu acidentalmente. Mas enfim, que por esse vídeo é isso. Se você gostou, não esquece de dar um soco velho. no like e também... Eu já tenho uma ideia de onde vai seguir os próximos capítulos então, né? O Murata, ele meio que inverteu a ordem das coisas aqui, né? Se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado quando saírem vídeos novos aqui no canal. Até a próxima, nerd. Valeu! Fui! Muito bom, velho. Parabéns aí, NerdTube, cara. Não conheci o canal e, cara, muito bom, mano. Gostei muito do conteúdo, gostei da forma como ele traz aqui as coisas, né? Dá uma explicação. Curti, cara. Show de bola também. Então, se vocês curtirem também, galera, a gente começa a acompanhar pelo NerdTube, cara. Aparentemente ele é um vídeo recente, né? Um mês atrás, né? Ele tá trazendo. Então, acho que ele também curte One Punch Man. Ele traz, né, mano? Ele não vê problema nisso. Eu acho que ele deve gostar de acompanhar. Então, a gente acompanha por ele, vê as análises dele. Qualquer coisa a gente faz uma análise aqui também pela opinião dele, também, né? Que aí, né? É o cara que entende, ele explica as coisas, a gente pega a explicação, absorve um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai formulando nossas ideias, né? Muito bom. Galera, o link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do NerdTube, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente, rapaziada. Acho que é isso. Aqui eu acho que vai seguir o caminho lá que a gente já tinha visto anteriormente, né? Então, acho que não vai mudar tanta coisa. No mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Estamos juntos. Até a próxima. Eu fui. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas planícies, seu espírito é de